Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para estudar a nossa doutrina espírita. E hoje o nosso livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, item 9, Instruções dos Espíritos. E o tema é a caridade material e a caridade moral. Mas antes nós vamos fazer o nosso louvor, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos, a nossa oração. Pai de misericórdia, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui estudando essa doutrina. Jesus, pedimos a Ti que nos ampare a todos, encarnados e desencarnados, nessa humanidade terrestre. Pedimos, Senhor, particularmente por todos os dirigentes de nações, que eles possam ser orientados pelos seus mentores, para que façam o melhor pelos seus povos, pela humanidade. Que eles possam encarar as coisas como uma só família, a família universal. Pedimos, Senhor, também que possamos nesse momento ser orientados pelos nossos mentores para a consecução desse trabalho. Obrigado, Mestre. Obrigado, Deus. Louvamos a Ti. Graças a Deus. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos estudar as instruções dos Espíritos do capítulo. E esse item, particularmente, ele nos é trazido pela nossa irmã Rosália. A irmã Rosália, esse é o único comentário feito por esse espírito e incluído no livro por Allan Kardec na sua codificação. Ela nos traz algumas lições que nós gostaríamos de destacar. São 4. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Bem, de cada um dos itens, nós iremos nos fixar nessas palavras-chave que nós destacamos aí no texto, dentro do nosso entendimento. Ok? Então vamos lá. Façamos. Esse foi o primeiro destaque que nós demos, né? Essa palavra ela não permite hesitação ou procrastinação. Nós não podemos aguardar a solicitação da boa prática. Então, ela é impositiva. Façamos. E fazer caridade. E os espíritos, eles ensinam o que ela é na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? A resposta é:
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E a nossa participação na obra de Deus não impede, ou melhor, é o nosso dever que tomemos a iniciativa nessa ação. É imperativo exercer a caridade, para que nós estejamos cumprindo a lei. Nós não podemos aguardar que nos peçam auxílio. Nós devemos ir em busca de uma forma de auxiliar, em busca de fazer o bem. Não basta fazer o mal. A fé sem a obra, ela é vazia. Algumas correntes religiosas, elas creem, com o nosso respeito pelos que pensam dessa maneira, que a salvação daqueles que estão destinados a essa salvação, já o foram lá no ato da criação. Que ela vem de Deus, unicamente, que ela é unilateral. E não existe a menor possibilidade de atingi-la através das boas ações. Ou seja, Deus já determina na criação, ou melhor, já determinou na criação quem vai ser salvo. Essa é uma vertente filosófica, ok? Uma vertente, uma interpretação do Antigo e do Novo Testamento, desse grupo, ok? E nós respeitamos, ok? Mas temos algumas coisas que a gente tem que analisar dentro da nossa visão. Então vamos lá. Como explicar as lições do Cristo, se ele nos ensinou o amor ao próximo? De que serviria o seu suplício do Cristo, né, no Calvário, se não para demonstrar a sua submissão às leis de Deus? E quem é esse Deus? É o Deus dos exércitos? Ou aquele de eterna bondade que permitiria o sacrifício do seu Filho unigênito, Jesus, apenas como um espetáculo sanguinolento, similar àqueles dos animais executados na pedra de sacrifício dos templos, nos altares? E as lições de amor e caridade trazidas por Jesus, elas serviriam apenas durante a coexistência dos homens na Terra? Sendo que esta vida é um mundo subsidiário. Aqui é a vida encarnada, a vida na Terra, já que a verdadeira vida é a vida espiritual. Se a escolha já havia sido feita, de que serviria aceitar Jesus e os seus ensinamentos apenas neste mundo? Então, nós podemos tirar uma conclusão que seria muito mais cômodo aproveitar o mundo da melhor forma, egoisticamente. Preocupar-se apenas consigo mesmo e com os seus entes, aqueles que são mais chegados. Fazer a própria lei e que beneficie apenas a si próprio. A caridade, ela deve ser obra continuada na vida material e na vida espiritual. Não tem solução de continuidade. Ela segue. É uma coisa só. Então, por isso que a ação é imprescindível. Essa ação é imprescindível.
a ação da caridade, a ação de fazer o bem. O segundo item, ou melhor, no segundo item, nós destacamos duas palavras: supérfluo e rico. As duas palavras destacadas no texto, né? Significado de supérfluo: que, está no dicionário, né? Que ou o que ultrapassa a necessidade, que é mais do que se necessita. O planeta Terra, assim como outros na mesma classificação, né, na mesma evolução, no mesmo grau de evolução, melhor dizendo, eles evoluem com o passar do tempo e de acordo com a evolução daqueles que o habitam, dos seus habitantes. Lá no início dos tempos, e nos prendamos apenas à história recente, ok? A aquisição das necessidades básicas para a sobrevivência do ser humano, ela era muito mais difícil. Era a necessidade da caçada, da agricultura, da agricultura de subsistência, né? E da habitação, do abrigo. Esses itens, eles eram imperativos para a sobrevivência do ser humano. Nós também podemos citar a falta de higiene pessoal e coletiva também, que traziam umas pestes. Os bens de consumo e a facilidade da sua aquisição, né, da aquisição desses bens, era exclusiva daqueles que eram mais aquinhoados. Mas com o passar do tempo, em todas as sociedades, isto foi se modificando. Mesmo não atingindo, né, nós não temos atingido o ideal, e hoje nós já vemos uma faixa da população mundial com maiores possibilidades de acesso e melhores condições. Mas como nós dissemos, ainda não é o ideal, mas ainda estamos dentro das leis de Deus. Ainda estamos passando por coisas que precisamos passar. Nós não podemos ignorar essa necessidade imposta pela lei de causa e efeito, que às vezes nós não compreendemos. Então, nesse processo, aqueles que têm que passar pela prova e expiação da pobreza e da riqueza vão passar. São os dois extremos a nível material. Então, mas vão passar. Ao rico é a prova da caridade. E ao pobre, a prova da tolerância, da resignação. O rico, ele não pode apenas usufruir. Ele não pode apenas usufruir do que lhe foi permitido adquirir por Deus. Ele não pode apenas usufruir do que lhe foi permitido adquirir por Deus sem compartilhar com os que necessitam. E não apenas o supérfluo, as migalhas. Ele deve partilhar através da benemerência e, principalmente, permitindo que aqueles que estão na prova da pobreza tenham condições de sair dela. Encontrem essas condições de várias maneiras. Aquele que tem posse, ele pode, através do empreendedorismo, oferecer um emprego. Através da benemerência, ele pode aplacar a fome, a doença. Através da doação a entidades sérias, melhorar o ambiente de convívio, auxiliar na instrução e na socialização
daqueles que estão desviados. E apesar, e aprender, melhor dizendo, a passar pelo buraco da agulha, depende exclusivamente de como o rico vai empregar sua fortuna. Aquele que não tem posses pode buscar os meios para melhorar a sua situação, ser gratos àquelas pessoas que o auxiliam e não blasfemar, não culpar Deus por conta daquilo que ele possa estar passando. E às vezes o rico também, né? As preocupações do rico, às vezes, chegam a culpar realmente Deus. Os dois polos. Não devemos blasfemar por aquilo que nós estamos passando, porque tudo que nós passamos, a responsabilidade é exclusivamente nossa. É daquilo que nós fizemos no passado recente ou no passado distante, em outras encarnações. Não é? Então, a culpa não é de Deus. Outro item que a gente anotou, né, que a gente destacou as palavras da nossa irmã, é suportar. Qual o significado de suportar? Suportar, em sua essência, significa aguentar, tolerar ou suportar algo de alguém. É a capacidade de enfrentar situações difíceis, superar obstáculos e lidar com a adversidade. É bem comum as pessoas emitirem o seguinte comentário: eu não suporto fulano. Acontece? Eu não suporto esse calor. Eu não suporto esse assunto. Bem-aventurado aquele que não suporta uma pessoa e não precisa conviver com ela. E basta afastar-se. Mas nem sempre a vida nos dá essa chance. Às vezes é necessário, né? Temos que conviver com aquela pessoa no ambiente de trabalho, na casa espírita, na igreja, na escola ou dentro do próprio lar. O que é mais comum, né? Nesses casos, nós podemos presumir que existe a necessidade dessa convivência. Para quê? Para que as arestas sejam aparadas. Para que nós possamos resolver coisas pendentes. Que na maioria, ou melhor, uma grande maioria das vezes, nós não lembramos, né? Doce, bendito, bendita forma da reencarnação que não nos permite relembrar muitas coisas para não errarmos muito mais. Seria ideal, mas muito difícil de acontecer que as duas partes estejam dispostas a resolver os problemas. Mas quando não ocorrer isso, aquele que tem a melhor predisposição a isto, ele deve tomar a iniciativa e deve estar preparado para encaminhar as ações de uma forma a não permitir que o problema se evolua. Quem tem maior conhecimento, quem conhece mais as coisas, aqueles que estão mais preparados, né?
é exatamente esse. De uma forma mais generalizada, a procura das soluções apaziguadoras para as reações, elas estão se tornando mais difíceis em determinados setores da sociedade. E isso não se dá em parte, ou melhor, isso se dá em parte pela condição de transição pela qual o nosso planeta passa. Agora, é o nosso dever evitar esse comportamento nosso. Ter em mente que nós somos espíritos imortais e que nós trazemos uma bagagem intelecto-psicológica ao ingressar na carne, ao ingressar na nova vida que Deus nos permite. E nós viemos para aqui com o intuito de avançar, de evoluir. E principalmente, nós temos a oportunidade de aprender isto, como falamos lá atrás, o que nos torna responsáveis. Vamos ver um trecho do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda. Assim, a primeira regra do diálogo com os nossos irmãos em crise é esta: paciência e tolerância. Toda conversa com eles é um permanente exercício dessas duas virtudes. As primeiras palavras são de importância vital. São às vezes decisivas e podem constituir a diferença entre uma oportunidade de pacificação ou a alienação do companheiro por mais um tempo indeterminado, em que ele continuará a buscar alhures o que não encontrou em nós: compreensão para seus problemas e suas angústias. Bem, esse ensinamento do livro, Diálogo com as Sombras, ele se refere ao tratamento num trabalho mediúnico. Mas, como não existe diferença na personalidade do ser humano neste ou no mundo espiritual, essa lição ela é muito eficaz também para nós encarnados. Um outro item que nós destacamos é obstar. Então, o que significa? Obstar significa causar impedimento, ser um obstáculo ou ser contrário a algo. A caridade material e a caridade moral, ela tem um vínculo indelével. Então é necessário se preparar para enfrentar situações difíceis, superar obstáculos e lidar com adversidades. E as relações com outras pessoas, elas estão bem no centro desses problemas. Para isso, uma página de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, ela vem de encontro a esse propósito. Vamos lembrar que na leitura dessa página, deve estar intrínseco o sentido da pergunta 886 dos Livros dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Nós falamos antes, Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Caridade essencial é a página. Nisto consiste o amor, em viver conforme seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendestes desde o início, é o que vivais no amor. Está em João, capítulo 1, versículo 6. Em todos os lugares e a situação da vida,
a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, a caridade material é a caridade moral, né? Está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. É a caridade moral e a caridade material. Assistência, medicação e ensinamento, caridade material e caridade moral, constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Olha só. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e aos auxílios fraternais. Então, é melhorar-se aprendendo. Assim como fazem os espíritos superiores, com base na doutrina divina. Segue Emmanuel. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Um gesto de carinho, compreensão, afabilidade. Às vezes isso é suficiente ou mais eficaz do que qualquer outra coisa. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderíamos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os elementos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Então, a caridade, ela deve ser um ato espontâneo, um ato sem alarde, sem estar... É um ato que deve estar incutido no nosso ser, em nós próprios. A diferença da atitude de Jesus, por exemplo, no caso da mulher adúltera e do rapaz que queria segui-lo, mas não queria se despojar dos seus bens. As duas passagens evangélicas. No primeiro caso, Jesus agiu, ativamente. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. No segundo, ele sabia
que somente mais tarde haveria resultado. Ou seja, naquele momento ali, o que ele falou imediatamente teve a repercussão. O pessoal largou a pedra. No segundo caso, que o rapaz, não, mas eu tenho meus bens, eu tenho... Aí, cara, ele ficou naquele negócio, não seguiu Jesus naquele momento. Provavelmente, mais tarde, ele se entrega a Jesus. Então o resultado seria posterior. Quer ver um outro exemplo? O caso de Públio Lentulus. Quem é Públio Lentulus? Mano, se nós formos ver lá no livro Há 2000 anos, Jesus, na conversa com o Públio, com o senador, ele disse o quê? A decisão seria dele. Ou ele o seguiria naquele momento, por livre vontade, ou o que aconteceria mais tarde, com o sofrimento necessário. Aí nós vemos lá no final do livro algumas coisas, não vamos dar spoiler para quem não leu o livro ainda, ou em livros posteriores, 50 anos depois. Peguem os dois livros, leiam os dois livros, é muito interessante, vale a pena. Então, num resumo desses 4 itens destacados que nós fizemos das palavras da irmã Rosália, nós podemos dizer que nós devemos fazer, nós devemos buscar, nós devemos, por obrigação nossa como seres humanos, nós devemos partir para a ação na caridade, moral ou material. O supérfluo, todos nós temos. A essência também e principalmente, todos nós temos. Nós não precisamos ser ricos para fazer uma caridade. O pouco que nós temos, nós podemos contribuir. Nós podemos não dar algo grandioso, mas um mínimo que seja, nós temos condição. Uma oração, uma palavra amiga, um estar junto, um oferecer apenas o ombro. Isso todos nós temos. Nós vemos inúmeros exemplos quando observamos, quando olhamos as mídias sociais, a televisão. Nós vemos inúmeros exemplos que são dados por pessoas humilíssimas oferecendo a outras pessoas em piores condições que elas. E nos suportarmos, o terceiro item, que nós destacamos, mas esse suportar é dentro da nossa evolução o amar, o entender, o compreender, o ser indulgente com as outras pessoas. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. E nós temos condição de fazer. E, finalmente, uma caridade não precisa obstar a outra. A caridade moral não precisa obstar a caridade moral e vice-versa. Como os Espíritos nos ensinam, falam sempre, e nós falamos sempre nas palestras, nós ouvimos sempre nas palestras, das nossas duas asas. Nós seremos anjos, entre aspas, claro, nós seremos seres superiores, sim, mas quando as nossas duas asas estiverem desenvolvidas e a asa
material, né, a asa do conhecimento, de uma forma em geral, ela sempre cresce em frente e a moral vai acompanhando. Até um ponto em que, com certeza, as duas vão crescer juntas, peninha por peninha. Né? E é isso que a irmã Rosália quer nos trazer com esse alerta dela, com esse ensinamento que nós tivemos a ousadia de resumirmos a 4 itens: a caridade moral e a caridade material. Todos nós temos condições de aplicar, de praticar, melhor dizendo. E é isso que nós esperamos. E é isso que Deus espera de nós. Assim nós estaremos evoluindo. Assim nós estaremos alcançando a salvação. Estaremos alcançando o céu. Né? Estaremos alcançando o local beatífico, melhor dizendo. Mas esse local beatífico a gente sabe que principalmente está dentro da nossa consciência. Então, a obra é nossa, única e exclusivamente, da mesma maneira que a responsabilidade é nossa, única e exclusivamente. Então, nós temos primeiro deveres e depois direitos. Pensemos nisso. Espíritas, amai-vos. Instruí-vos.